Meu nome é Elaine e completei 25 anos no mês passado. Sempre achei que família significava amor e apoio incondicionais, especialmente quando uma tragédia acontece. Essa crença se despedaçou no momento em que meu pai me mandou uma mensagem dizendo: "Isso não pode esperar, estamos ocupados", enquanto eu estava em uma cama de hospital precisando de uma cirurgia de emergência. Os médicos precisavam da autorização dos meus pais devido a complicações com a medicação, e meu próprio pai não se deu ao trabalho de vir. Então, liguei para o vovô Frank. 3 semanas depois, entrei na casa dos meus pais com alguns papéis que mudariam nossa família para sempre. Antes de começar a contar minha história, me diga de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Clique no botão de inscrição se quiser mais histórias reais sobre traição familiar e a força necessária para se defender. Confie em mim. Você não vai querer perder essa jornada. Eu cresci no que parecia ser uma família de classe média perfeita nos subúrbios de Chicago. De fora, tínhamos tudo. Uma casa de 2 andares com um gramado impecável, férias em família na Flórida todo inverno e pais que compareciam a todos os eventos escolares importantes, mesmo quando outros pais estavam olhando. Arthur e Janet Wilson, um casal poderoso de corretores de imóveis respeitados em Lincoln Heights, que construíram seu negócio do zero. Essa era sua imagem que eles cultivavam cuidadosamente. Enfim, o que os vizinhos e conhecidos não viam eram os incontáveis recitais de piano onde eu procurava rostos familiares na plateia, que nunca apareciam. As festas de aniversário em que meus pais chegavam 2 horas atrasados com presentes caros, mas sem nenhum pedido de desculpas. As noites em que eu jantava comida congelada sozinha porque eles estavam mostrando casas ou fazendo networking em eventos do setor. Negócios, em primeiro lugar, Elaine. Meu pai me lembrava sempre que eu expressava decepção. Este negócio coloca comida na mesa e um teto sobre sua cabeça. Nunca se esqueça de que minha mãe era um pouco mais carinhosa, mas no fim das contas, sempre acatava sua opinião do meu pai. Seu pai sabe o que é melhor, tornou-se o mantra dela sempre que eu questionava essa ausência deles. Estamos construindo este negócio para o seu futuro. Quando criança, eu acreditava neles. O que mais eu poderia fazer? A única fonte constante de amor e apoio na minha vida foi meu avô, Frank Wilson, pai do meu pai, ironicamente. O vovô Frank era tudo para mim. Meu pai não era paciente, presente e genuinamente interessado na minha vida. Depois que minha avó faleceu, quando eu tinha 7 anos, ele canalizou todo o seu amor para ser o melhor avô possível. Quando meus pais perderam minha formatura do 8º ano por causa de um anúncio imobiliário imperdível, o vovô Frank estava lá, com flores, e me levou para tomar sorvete. Depois, quando entrei para o quadro de honra do ensino médio e meus pais reagiram com um distraído: "Que bom, querida." O vovô apareceu no dia seguinte com um caderno especial que ele havia escolhido, da minha cor favorita. "Para uma aluna exemplar", ele disse com genuíno orgulho. Apesar da negligência emocional dos meus pais, consegui trilhar meu próprio caminho. Consegui uma bolsa parcial para a Universidade Estadual de Illinois e trabalhei meio período durante a faculdade para cobrir o restante das minhas despesas. Meus pais poderiam ter ajudado mais financeiramente, mas insistiram que eu precisava aprender o valor do trabalho árduo, apesar da renda confortável deles. Enquanto isso, eles compraram um apartamento de férias que raramente usavam. Depois de me formar em Direito, consegui um emprego de nível inicial como assistente jurídica na Goldstein & Associates, um escritório de advocacia pequeno, mas respeitado em Chicago. Meu salário inicial não era glamouroso, mas eu me sentia orgulhoso por ter conseguido o cargo sem nenhuma conexão familiar. Meus pais, previsivelmente, não ficaram impressionados. Escritórios de advocacia são bons para adquirir experiência, comentou meu pai com desdém quando contei a novidade. Mas é no mercado imobiliário que está o dinheiro de verdade. Quando você estiver pronto para entrar em uma empresa familiar de sucesso, basta dizer a palavra.
Eu nunca disse a palavra. Em vez disso, trabalhei horas extras, fiquei até tarde e impressionei meus chefes o suficiente para conseguir um aumento modesto depois do meu primeiro ano. Economizei com cuidado e finalmente comprei meu primeiro carro 3 meses antes do acidente. Um Honda Civic usado com 112.654 quilômetros rodados. Nada de luxo, mas era meu, comprado inteiramente com meu próprio dinheiro. Quando dirigi até a casa dos meus pais para jantar, meu pai deu uma volta no carro e disse: "É por isso que você deveria considerar o mercado imobiliário. Você poderia estar dirigindo uma BMW agora." Meu pequeno apartamento de um quarto no 3º andar de um prédio antigo era outro motivo de orgulho, embora meus pais o vissem como prova da minha teimosa recusa em aceitar a ajuda deles ou entrar no negócio da família. O aluguel era razoável, a localização conveniente para o meu trajeto diário, e eu o decorei com móveis de segunda mão que eu mesma restaurei sob a paciente orientação do meu avô Frank. Ele me ensinou a lixar, a tingir e a alegria de criar algo bonito com as próprias mãos. Sua avó e eu começamos com menos. Disse ele enquanto restaurávamos uma mesa de centro antiga comprada em um brechó. Mas construímos uma vida cheia de amor. É isso que importa, Elaine, não o tamanho da sua casa ou o carro que você dirige. Minha vizinha, Cassandra, rapidamente se tornou uma amiga depois que me mudei. Enfermeira no Hospital Memorial de Chicago, ela tinha horários irregulares como os meus e valorizava a companhia silenciosa quando nossos horários coincidiam. Tomávamos café juntas nas manhãs de domingo ou uma taça de vinho no meio da semana, trocando histórias sobre advogados difíceis e pacientes exigentes. 2 semanas antes do acidente, recebi a notícia de uma promoção no trabalho. A promoção de assistente jurídica júnior para assistente jurídica sênior não foi um salto tão grande, mas veio acompanhada de um aumento de 15% e mais responsabilidades com os clientes. Fiquei radiante e liguei para meus pais, na esperança de algum reconhecimento. "Que bom, querida", disse minha mãe, distraída. "Estamos indo para uma reunião com potenciais investidores para o nosso novo escritório. Podemos te ligar depois?" Eles nunca ligaram. Quando contei a novidade para o vovô Frank, no entanto, ele insistiu em me levar ao meu restaurante italiano favorito para comemorar. "Estou tão orgulhoso de você, Elaine", disse ele, erguendo sua taça de vinho em um brinde. "Você construiu essa vida do seu jeito. Isso exige coragem." Mal sabia eu, então, quanta coragem eu precisaria nas semanas seguintes. O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro. Quarta-feira, 15 de abril, dia da declaração do imposto de renda. Ironicamente, eu tinha ficado até tarde no escritório ajudando um sócio a organizar os documentos de última hora dos clientes. Quando saí, já passava das 21 horas e uma chuva de primavera caía sobre o estacionamento. "Dirija com cuidado, Elaine Martin", gritou o sócio sênior enquanto eu saía. "Obrigado pela sua ajuda hoje. Temos sorte de tê-la conosco." Aquelas palavras me aqueceram enquanto eu corria com meu carro, segurando meu blazer sobre a cabeça, numa tentativa vã de me manter seca. A tempestade havia se intensificado quando entrei na rodovia, com os limpadores de para-brisa lutando para acompanhar o aguaceiro. Reduzi a velocidade, mantendo uma distância segura dos carros à frente. "Segurança em primeiro lugar", a voz do meu avô ecoava na minha cabeça. Eu só via a caminhonete quando já era tarde demais. Mais tarde, os relatórios policiais mostrariam que o nível de álcool no sangue do motorista era o dobro do limite legal. Tudo o que me lembro é de um súbito movimento dos faróis cruzando o canteiro central. A horrível constatação de que a caminhonete estava na minha faixa, vindo direto na minha direção, e a decisão, em uma fração de segundo, de virar o volante bruscamente. Certo, o impacto veio de qualquer maneira, metal rasgando vidro, airbags se estilhaçando numa explosão branca. Meu carro girou 1, 2, 3 vezes antes de bater com força no guardrail. A dor explodiu por todo o meu corpo de uma vez. Algo quente escorreu
correu pelo meu rosto. A última coisa de que me lembro antes de perder a consciência foi o som da chuva no capô amassado e sirenes distantes se aproximando. Acordei com o bip dos monitores e o cheiro estéril do desinfetante hospitalar. Cada respiração enviava punhaladas de dor pelo meu peito. Minha perna esquerda estava elevada e envolta em algum tipo de tala. Quando tentei mover meu braço direito, nada aconteceu. Ah, você acordou. Um homem alto, de jaleco branco, se aproximou da minha ficha de internação com a mão. Sou o Dr. Montgomery. Você sofreu um acidente, Elaine. Você está no Hospital Memorial de Chicago. Que grave! Consegui sussurrar com os lábios rachados. Você tem 3 costelas quebradas, uma fratura no fêmur, o ombro deslocado e uma concussão, respondeu ele, verificando meus sinais vitais enquanto falava. Há também um sangramento interno que precisamos tratar cirurgicamente. Você tem muita sorte. O motorista que a atingiu não sobreviveu. A notícia me atingiu como outra colisão. Alguém havia morrido. Fechei os olhos, tentando processar tudo, enquanto o Dr. Montgomery continuava explicando meu estado. O sangramento interno é nossa principal preocupação no momento. Precisamos que você seja operada nas próximas horas. No entanto, há uma complicação com o protocolo de anestesia. Forcei meus olhos a se manterem abertos, tentando me concentrar em suas palavras através da névoa dos analgésicos. Seu histórico médico mostra uma reação adversa a anestésicos padrão durante a extração do seu dente do siso há 3 anos. Ele explicou. O protocolo alternativo que precisamos usar requer o consentimento da família devido a riscos ligeiramente maiores. É a política do hospital. Acrescentou, pedindo desculpas. Há alguém para quem possamos ligar? Meus pais, respondi automaticamente, fornecendo-lhe os números. Uma enfermeira gentil chamada Heather me ajudou a fazer as ligações depois que o Dr. Montgomery saiu. O telefone da minha mãe foi direto para a caixa postal. O domo meu pai tocou várias vezes antes de também cair na caixa postal. Deixei mensagens cada vez mais urgentes para os dois. Mãe, é a Elaine. Sofri um acidente de carro e estou no Chicago Memorial. Os médicos precisam da sua autorização para a cirurgia. Por favor, me ligue assim que receber esta mensagem. Pai, preciso muito que você me ligue. Estou no hospital depois de um acidente de carro. Eles precisam da sua autorização para uma cirurgia de emergência. Por favor, entre em contato com o hospital imediatamente se receber esta mensagem. 1 hora se passou. Heather me ajudou a tentar várias vezes. A dor estava ficando mais intensa à medida que o efeito da medicação inicial passava, mas eles não podiam me dar mais até saberem qual protocolo cirúrgico seguir. Finalmente, meu telefone vibrou com uma mensagem. Meu pai acabou de receber suas mensagens. Isso não pode esperar? Estamos ocupados com a propriedade em Henderson, mostrando-a a clientes importantes. Ligue amanhã. Encarei a tela, incapaz de processar o que estava lendo. Heather, que havia ficado comigo entre suas outras tarefas, olhou para o meu rosto. Está tudo bem? Perguntou. Sem dizer nada, mostrei-lhe o telefone. Sua calma profissional vacilou por um momento, o choque cruzando seu rosto antes que ela se recuperasse. Vou chamar a assistente social, disse ela, apertando delicadamente minha mão boa. Tentei enviar mais uma mensagem desesperada. Pai, preciso de uma cirurgia de emergência. Os médicos precisam da autorização agora. Por favor, venha ao pronto-socorro do Chicago Memorial. A resposta chegou 3 minutos depois. Temos sessões de cinema seguidas o dia todo. Sua mãe disse para tomar os medicamentos que eles recomendarem. Tentaremos passar aí, neste fim de semana. Foi aí que desabei. A dor física, o choque do acidente e agora essa traição suprema das pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto soluços fortes e dolorosos sacudiam minhas costelas machucadas. Heather voltou com uma mulher que se apresentou como Patrícia, a assistente social do hospital. Ambas testemunharam meu colapso enquanto eu agarrava meu telefone, tentando entender pais que não se davam ao trabalho de ir ao lado da filha após um acidente que colocou sua vida em risco. Há mais alguém que possamos ligar? Perguntou Patrícia gentilmente, assim que meus soluços diminuíram o suficiente para que eu pudesse conversar. Outro parente que talvez pudesse vir assinar os formulários de autorização. Entre lágrimas, dei a eles o número do vovô Frank.
Patrícia saiu para fazer a ligação enquanto Heather ficou, oferecendo conforto silencioso e lenços de papel. Ele está com Sam Paul a caminho, relatou Patrícia ao retornar. Ele disse que chegaria em 1 hora. Apesar de morar a 72 quilômetros de distância em um subúrbio a oeste, o vovô Frank chegou ao hospital em pouco menos de 50 minutos. Aos 74 anos, ele se movia com muita energia. De um homem muito mais jovem enquanto corria para o meu lado, o rosto marcado pela preocupação. Ela, disse ele, segurando minha mão boa com as 2 mãos calejadas. Minha querida, essas 3 palavras continham mais amor do que eu ouvira dos meus pais em anos. Comecei a chorar novamente, mas essas lágrimas eram diferentes de alguma forma. O vovô ouviu atentamente enquanto o Dr. Montgomery explicava meus ferimentos e o procedimento cirúrgico, fazendo perguntas pertinentes e incisivas sobre o tempo de recuperação e os cuidados pós-operatórios. Ao receber os formulários de consentimento, ele leu cada palavra antes de assinar com mão firme. Enquanto se preparavam para me levar para a cirurgia, ele se inclinou e beijou minha testa. Estarei aqui quando você acordar, prometeu. Então, quase para si mesmo, mas em voz alta o suficiente para que eu ouvisse. Não sei o que há de errado com esse meu filho, mas isso não está certo, nada certo. Naquele momento, apesar da dor e do medo, senti uma estranha sensação de clareza. As pessoas que realmente te amam aparecem quando importa. Todos os outros só dão desculpas. A última coisa de que me lembro antes da anestesia fazer efeito foi o sorriso reconfortante do vovô Frank e a leve pressão da sua mão na minha. Quando acordei horas depois na sala de recuperação, grogue e desorientada, a primeira coisa que vi foi sua silhueta familiar na cadeira ao lado da minha cama. Ele tinha ficado o tempo todo. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados, os óculos de leitura empoleirados na ponta do nariz e uma palavra cruzada pela metade no colo. Ele cochilou com o queixo apoiado no peito, mas acordou imediatamente quando me mexi. Aí está ela, disse ele com carinho. Bem-vinda de volta, filhinha. Minha garganta estava irritada por causa do tubo de respiração, mas consegui sussurrar uma pergunta. Meus pais? Uma sombra cruzou seu rosto. Liguei para eles, deixei recados avisando que você estava na cirurgia. Eles ainda não retornaram minhas ligações. Fechei os olhos, absorvendo mais uma decepção. Quando os abri novamente, o vovô me observava com tanta compaixão que novas lágrimas ameaçaram cair. O médico disse que tudo correu bem, disse ele claramente, tentando se concentrar em notícias positivas. Estancaram o sangramento e imobilizaram sua perna direitinho. Você vai precisar de fisioterapia, mas não há motivo para não se recuperar completamente. Nos 5 dias seguintes no hospital, o vovô Frank se tornou uma presença constante no meu quarto. Ele trazia canja de galinha caseira em garrafas térmicas, pijamas limpos do meu apartamento que a Cassandra o ajudara a pegar e uma infinidade de pacientes. Ele ficava comigo durante as dolorosas trocas de curativos, me distraía com histórias da sua juventude durante as difíceis sessões de fisioterapia e fazia comentários constantes sobre a programação duvidosa da TV que assistíamos juntos. Meus pais finalmente mandaram uma mensagem no 2º dia. Espero que você esteja melhor. Papai tem uma apresentação importante sobre um imóvel e mamãe está mostrando 3 propriedades hoje. Vamos tentar te visitar quando as coisas acalmarem. Eles não vieram, nem naquele dia, nem no dia seguinte. O rosto do vovô ficava cada vez mais tenso a cada vez que eu olhava o celular e tentava esconder minha decepção. A enfermeira Heather se tornou uma espécie de amiga durante aqueles dias. Ela aparecia mesmo quando não estava cuidando de mim. Às vezes, ela trazia uma porção extra de pudim que acabaria no lixo ou ficava alguns minutos depois do expediente para conversar. Seu avô é especial, comentou ela no 4º dia enquanto verificava meus sinais vitais. Ele não saiu para mais do que comprar um café desde que você chegou aqui. Ele sempre foi meu porto seguro, admiti, mesmo quando eu era pequena.
Algumas pessoas realmente entendem o que significa família, disse ela, olhando para o meu celular, com sua notável ausência de preocupação parental. Outras precisam de uma lição ou duas. Minhas sessões de fisioterapia com Marcos começaram no hospital, um trabalho doloroso e exaustivo que me deixava encharcada de suor e, às vezes, em lágrimas. Mas Marcos tinha o dom de saber exatamente quando insistir e quando aliviar a pressão, quando distrair com uma conversa e quando me deixar concentrar em silêncio. Você está se saindo melhor do que a maioria dos pacientes com lesões semelhantes. Ele me incentivou durante uma sessão particularmente difícil. Essa determinação será muito útil na sua recuperação. No 5º dia, começou o planejamento da alta. O Dr. Montgomery e uma equipe de especialistas vieram discutir os cuidados pós-operatórios. Você não poderá subir escadas por pelo menos 6 semanas, explicou o médico. Seu prédio não tem elevador, certo? Assenti, a realidade me atingindo. Meu apartamento no 3º andar, que eu subia sem elevador, agora estava completamente inacessível para mim. E você precisará de ajuda com as atividades diárias até que seu ombro esteja curado o suficiente para começar a fisioterapia. Ele continuou. Há alguém que possa ficar com você ou algum outro lugar onde você possa ficar durante a recuperação. Antes mesmo que eu pudesse processar a pergunta, o vovô Frank se pronunciou. Ela vai para casa comigo. Já arrumei o quarto de hóspedes no térreo. A assistente social, Patrícia, pareceu preocupada. Senhora Wilson, cuidar de alguém com esses ferimentos é bastante exigente. Na sua idade, na minha idade, eu sei o que importa, ele interrompeu firmemente. Posso ter 74 anos, mas estou com excelente saúde. Minha casa é térrea, com apenas 2 degraus na entrada, para os quais posso construir uma rampa temporária. Sou aposentado e não tenho para onde ir, a não ser para ficar lá com a minha neta. Sua certeza não deixava espaço para discussão. Patrícia assentiu, fazendo anotações em seu prontuário. Foi somente depois que a equipe médica saiu que meu telefone finalmente tocou com o número dos meus pais. Por um momento, surgiu a esperança de que talvez eles finalmente tivessem percebido a gravidade da situação. Coloquei a chamada no viva voz para que o vovô também pudesse ouvir. Elaine, é a mamãe. Papai e eu estávamos pensando na sua situação e queremos que você saiba que sentimos muito por ainda não termos conseguido visitá-la. Nesta primavera, o mercado está uma loucura. Ninguém questiona meu estado de saúde. Ninguém menciona a cirurgia, só desculpas. O médico disse que preciso de um lugar para me recuperar, eu disse, lutando para manter a voz firme. Não posso voltar para o meu apartamento por causa da escada. Uma pausa, depois uma conversa abafada. Não consegui entender. Bem, querida, você... Sabe, nossa agenda é tão imprevisível, com visitas e casas abertas, e o quarto de hóspedes está cheio de móveis de decoração agora. Não estamos preparados para acomodar alguém com necessidades médicas. O rosto do vovô escureceu, mas ele permaneceu em silêncio, deixando-me atender à ligação. Tudo bem, eu disse, me surpreendendo com o quão pouco a rejeição deles me magoou depois de tudo o que aconteceu. O vovô se ofereceu para me deixar ficar com ele. Bom, então provavelmente é melhor assim. Papai disse para te avisar que tentaremos te visitar no domingo, se a casa aberta terminar cedo o suficiente. Eles não vieram naquele domingo, nem no seguinte. Mudar para essa casa térrea do vovô Frank em Elmhurst foi como entrar em um abraço caloroso depois de anos no frio. Ele havia transformado seu quarto de hóspedes em um refúgio para recuperação, completo com travesseiros extras para elevar a cabeça, uma pequena geladeira abastecida com água e suco, uma televisão que ele havia trazido do seu próprio quarto e uma campainha para emergências. Mas não hesite em me contatar se precisar de mim. Nossos dias se estabeleceram em um ritmo tranquilo. As manhãs começavam com o vovô trazendo o café da manhã em uma bandeja. Você precisa de proteína para se curar,
dizia ele, antes de me ajudar a ir ao banheiro e a realizar as rotinas básicas de higiene que eram humilhantes, mas necessárias, dadas as minhas lesões. Enfermeiras domiciliares vinham 3 vezes por semana para verificar meu progresso, e Marcos chegava para as sessões de fisioterapia em casa, que gradualmente aumentavam de intensidade. As noites se tornaram meu momento favorito. Depois do jantar, que o vovô insistia em preparar, apesar das minhas ofertas para pedir comida por delivery, assistíamos a filmes antigos ou jogávamos cartas. Ele me ensinou Gin Rummy e Cribbage, jogos de antes da minha geração ter celulares para se entreter. Às vezes, apenas conversávamos, e suas histórias pintavam imagens vívidas de outra época. Foi durante uma dessas conversas noturnas, cerca de 2 semanas após minha chegada, que o vovô finalmente se abriu sobre meu pai. O vovô sempre tinha fome demais, disse ele baixinho, enquanto estávamos sentados na sala de estar, com os restos de nossos sundaes de sorvete na mesa de centro entre nós. Mesmo quando menino, se ganhava um brinquedo, queria 2. Se o amigo tinha uma bicicleta, ele precisava de uma melhor. Eu o ouvi, reconhecendo um padrão que persistia na vida adulta. Sua avó e eu tentamos ensiná-lo a ser grato, a valorizar o que tinha em vez de estar sempre correndo atrás da próxima conquista. Mas algumas lições não pegam, suspirou ele, olhando para as fotos da família na lareira. Quando ele conheceu sua mãe, pensei que, talvez, ela o equilibrasse. Em vez disso, ela adotou os valores dele. Por que você nunca disse nada? Perguntei, curiosa para saber como o tratavam. Os olhos do avô se entristeceram. Nos primeiros anos, eu disse ao Arthur que ele estava perdendo o que mais importava. Ele me acusou de tentar controlar a vida dele. Disse que eu tinha inveja do sucesso dele. Ele balançou a cabeça. Depois de um tempo, percebi que confrontá-lo só o fazia se fechar ainda mais. Então, me concentrei em estar presente para você. Sempre me perguntei por que eles pareciam tão diferentes de você, admiti. Passei anos preocupada por ter falhado de alguma forma na criação dele. O avô confessou vulnerabilidade, com rugas mais profundas em seu rosto marcado pelo tempo. Não lhe ensinei os valores certos. Mas vendo você, Elaine, como você se tornou apesar da negligência deles, talvez eu não tenha falhado completamente. Naquele momento, percebi que nossa cura não era apenas física. Havia feridas antigas sendo tratadas nesta casa silenciosa, mágoas que a situação tinha se agravado por anos, finalmente recebendo a atenção que merecia. 2 semanas depois de virem ficar com o avô, meus pais finalmente apareceram. Chegaram no BMW do meu pai, trazendo um balão de melhoras genérico e uma caixa de chocolates, com a etiqueta de preço da farmácia ainda presa. A visita claramente foi uma decisão de última hora, encaixada entre outros compromissos. A casa parece menor do que eu me lembrava, comentou meu pai ao entrar, olhando em volta com um julgamento mal disfarçado. Nem todo mundo precisa de 370 metros quadrados para ser feliz, Arthur, respondeu o vovô com suavidade, embora eu tenha percebido um tom áspero em sua voz. Minha mãe fingiu preocupação, mexendo no meu cobertor e fazendo perguntas superficiais sobre minha recuperação. Meu pai andava de um lado para o outro na sala, checando o relógio repetidamente. Então, quando eles acham que você pode voltar a trabalhar? Perguntou ele, interrompendo minha explicação sobre o progresso da fisioterapia. Você não quer perder esse emprego, por menor que seja. Os médicos dizem que pelo menos mais um mês antes que seja possível trabalhar meio período, expliquei. Minha empresa tem sido compreensiva. Eles estão mantendo meu emprego. 1 mês? Ele pareceu genuinamente chocado. Isso parece excessivo para alguns ossos quebrados. Ela quase morreu, Arthur, disse o vovô baixinho. A hemorragia interna foi considerável. Meu pai acenou com a mão em tom de desdém. Bem, o importante é voltar ao normal o mais rápido possível. Você não pode se dar ao luxo de ser visto como alguém pouco confiável no mercado de trabalho. A visita durou exatamente 47 minutos. Enquanto se preparavam para ir embora, eu os ouvi na cozinha enquanto o vovô ajudou-os a encontrar os casacos. Que inconveniente, murmurou meu pai.
pensando que eu não conseguiria ouvir da sala de estar. Poderíamos ter usado a ajuda dela com a lista de imóveis para a primavera. Pelo menos seu pai está cuidando disso, respondeu minha mãe. Imagine se ela esperasse ficar conosco com a nossa rotina. Eles saíram com promessas vagas de dar notícias em breve e menções vagas de talvez passar por aqui no fim de semana seguinte. A porta mal havia se fechado quando o vovô voltou para a sala de estar, com uma expressão cuidadosamente neutra. Eles querem o nosso bem, disse ele, embora nenhum de nós acreditasse nisso. Será? Perguntei baixinho. Ele não respondeu. O dia seguinte trouxe uma nova preocupação. A correspondência que Cassandra havia recolhido no meu apartamento incluía várias contas médicas e extratos de seguro. Apesar de ter um plano de saúde decente pelo meu emprego, o acidente estava gerando custos substanciais. O motorista bêbado que me atropelou não tinha seguro, o que complicou ainda mais as coisas. Enquanto eu separava os papéis espalhados pela mesa de jantar, a realidade da minha situação financeira ficou cada vez mais clara. Entre as contas médicas, o aluguel do apartamento, o fato de eu não poder usar as prestações do carro, que agora estava em perda total, e as despesas regulares, minhas modestas economias não durariam muito, e eu não poderia voltar a trabalhar por pelo menos mais um mês. Vamos dar um jeito, o vovô me assegurou quando me encontrou. Encarei os números com desânimo, um passo de cada vez. No dia seguinte, enquanto ligava para minha seguradora, descobri algo preocupante. O atendente mencionou comunicações que haviam tido com meus pais a respeito do meu pedido de indenização. Desculpe, que comunicações? Perguntei confusa. De acordo com nossos registros, seus pais entraram em contato conosco 3 dias após o acidente para discutir opções de indenização, explicou o atendente, como beneficiários da sua apólice. Eles estavam perguntando sobre como os fundos seriam distribuídos. Senti um frio na barriga. Beneficiários. Eu nunca os incluí como beneficiários. Uma pausa na linha. Eles estão listados aqui como contatos secundários e procuradores financeiros autorizados há aproximadamente 2 anos. 2 anos atrás, quando eu havia começado a trabalhar no escritório de advocacia e meu pai me ajudou a organizar meu pacote de benefícios, ele insistiu que era complicado e se ofereceu para me explicar. Fiquei grata pela ajuda, sem jamais suspeitar que ele se incluiria, junto com minha mãe, como procuradores financeiros sem meu conhecimento. Investigações posteriores revelaram que eles estavam em contato regular com minhas seguradoras de saúde e de automóvel, se posicionando para gerenciar quaisquer acordos ou indenizações. Eles chegaram a contatar a administração do meu prédio para discutir a rescisão do meu contrato de aluguel, dadas as circunstâncias. Com as mãos trêmulas, liguei diretamente para eles. Para minha surpresa, meu pai atendeu no primeiro toque. Elaine, eu estava prestes a ligar para você. Ótimas notícias sobre o seguro. Acho que podemos conseguir que eles ofereçam um acordo razoável pelo seu carro. Por que você está listada como beneficiária nas minhas apólices? Perguntei, indo direto ao ponto. Uma pausa. Bem, isso é apenas prático. Você é jovem, não entende como essas coisas funcionam. As seguradoras tentam minimizar os pagamentos. Elas precisam lidar com alguém que conheça o sistema. Alguém como um corretor de imóveis sem formação jurídica. Não consegui disfarçar a irritação na minha voz. Agora, Elaine, não seja ingrata. Sua mãe e eu estamos tentando ajudar. Essas contas médicas serão consideráveis. Estamos pensando que você deveria considerar voltar para casa, onde podemos ficar de olho nas suas finanças até que você se recupere. A verdade me atingiu como um soco no estômago. Vocês querem controlar o dinheiro do meu acordo? Não seja ridícula, ele retrucou. Mas havia algo em seu tom que confirmou minha suspeita. Somos seus pais. Estamos zelando pelos seus interesses. Para que vocês pretendem usar o dinheiro, pai? Insisti. Outra pausa, mais longa desta vez. Se você precisa saber, nós temos sido... Surgiu a oportunidade de expandir os negócios com um segundo escritório em Oak Park. O momento é perfeito, mas precisamos de capital adicional. Então, você planejava usar o dinheiro do meu seguro para a expansão da sua empresa? Minha voz se elevou, apesar da dor que causava às minhas costelas em recuperação. É um negócio de família, Elaine, disse ele, como se estivesse explicando para uma criança. Tudo o que fazemos beneficia você a longo prazo. Este acidente, por mais infeliz que seja, apresentou uma oportunidade oportuna.
Desliguei sem dizer mais nada. Então, sentei no sofá do meu avô e chorei até meu peito doer e minha garganta ficar irritada. Todos os anos de negligência emocional se cristalizaram nesta traição final. Meus próprios pais viram minha experiência de quase morte como uma oportunidade financeira para si mesmos. Meu avô me encontrou lá, encolhida, apesar da dor que isso causava aos meus ossos em recuperação. "O que aconteceu?" perguntou ele, alarmado com o meu estado. Entre frases truncadas, expliquei o que havia descoberto. Seu rosto ficou cada vez mais sombrio a cada palavra, até que mal reconheci meu gentil avô no homem furioso à minha frente. "Isso acaba agora", disse ele quando terminei de falar. Silencioso, mas cheio de determinação. "Já fiquei tempo demais observando-os te tratarem assim. Mal conseguia respirar por causa da dor e da emoção, mas de alguma forma consegui perguntar: o que podemos fazer?" "Primeiro, descanse", disse ele, ajudando-me a recostar nos travesseiros. "Amanhã, ligamos para meu velho amigo Alan. Ele atuou como advogado de família por 40 anos antes de se aposentar. Ele saberá exatamente o que fazer." Enquanto eu adormecia, exausto naquela noite, um pensamento me trouxe uma estranha sensação de paz. Eu finalmente estava pronto para me libertar do vínculo tóxico que se disfarçava de amor paterno há 25 anos. Alan Reynolds chegou à casa do meu avô na manhã seguinte, um homem alto e distinto, com cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes por trás de óculos de aro de metal. Apesar de estar aposentado há 5 anos, ele carregava uma pasta de couro e tinha o olhar penetrante e avaliador que eu reconhecia dos advogados do meu escritório. "Frank é meu amigo há quase 50 anos", explicou ele enquanto estávamos sentados à mesa de jantar. Quando ele me ligou para falar sobre a sua situação, eu sabia que era sério. Ele não costuma exagerar. Nas 2 horas seguintes, Alan ouviu atentamente enquanto eu explicava a história com meus pais, a interferência financeira deles e a situação atual com os pedidos de indenização do seguro. Ele tomava notas meticulosamente, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer dúvidas que revelavam sua experiência jurídica. "O que você está descrevendo é um padrão preocupante de controle financeiro e potencial fraude", disse ele quando terminei. "Embora você seja maior de idade e não precise de emancipação legal no sentido tradicional, existem medidas que podemos tomar para separar formalmente suas finanças da influência de seus pais." Ele delineou várias opções, desde simplesmente removê-los como beneficiários até notificações legais mais abrangentes que os impediriam de reivindicar qualquer autoridade sobre meus assuntos. "O aspecto mais preocupante é o acesso não autorizado deles às suas contas", observou Alan. "Isso ultrapassa vários limites legais, principalmente se eles estivessem se preparando para desviar fundos sem o seu conhecimento ou consentimento." Desenvolvemos um plano em várias etapas. Primeiro, eu precisaria revisar todos os meus documentos financeiros para identificar todas as contas às quais eles poderiam ter acesso. Em seguida, criaríamos novas contas em instituições diferentes, onde eles não tivessem histórico ou vínculos. Por fim, prepararíamos uma notificação legal formal de separação financeira para ser entregue a eles e a todas as instituições financeiras relevantes. Eu também recomendaria a elaboração de uma nova procuração, sugeriu Alan. Dada a sua recente situação médica, ter alguém de sua confiança com poderes para tomar decisões, caso você fique incapacitado, é prudente. Atualmente, como seus parentes mais próximos, seus pais teriam a autoridade padrão em muitas situações. A sugestão fez todo o sentido. "Eu gostaria que fosse o vovô", disse imediatamente, olhando para ele. "Se você estiver disposto?" "Claro", ele respondeu sem hesitar. Depois que Alan saiu com a promessa de elaborar os documentos necessários, entrei em contato com Jéssica, minha amiga da faculdade, que agora trabalhava como consultora financeira. Ela concordou em vir depois do trabalho para me ajudar a revisar minha situação financeira. "Eu sabia que seus pais eram muito preocupados com dinheiro", comentou ela, enquanto analisávamos extratos e apólices. "Mas isso é outro nível.
Basicamente, eles criaram um acesso não autorizado a quase todos os aspectos financeiros da minha vida. Com a ajuda da Jéssica, comecei o processo de desvinculação financeira. Novas contas bancárias foram abertas. As apólices de seguro foram atualizadas com a Jéssica listada como minha consultora financeira. Foi ativado um sistema de monitoramento de crédito para me alertar sobre qualquer nova tentativa de acesso às minhas informações. Ao longo desse processo, minha rede de apoio continuou a crescer. A enfermeira Heather apareceu em seu dia de folga, trazendo biscoitos caseiros e se oferecendo para me levar às consultas. Meu chefe, Martin, ligava regularmente com atualizações do trabalho e garantias de que meu emprego estava seguro. Tire o tempo que precisar para se recuperar adequadamente, insistiu ele. Sua mesa estará esperando. Cassandra estava cuidando do meu apartamento, recolhendo a correspondência e regando as poucas plantas que sobreviveram aos meus cuidados inconsistentes. Seu senhorio perguntou sobre seus planos, relatou ela durante uma visita. Eu disse a ele que você estava se concentrando na recuperação, mas que definitivamente planejava voltar. Ele pareceu entender. Os aspectos físicos da recuperação continuaram em paralelo com esses preparativos práticos. Marcos aumentou a intensidade das minhas sessões de terapia, me desafiando a cada vez. Você está se recuperando mais rápido do que o esperado, observou ele com aprovação. Essa determinação está dando resultado. Enquanto meu corpo se fortalecia, eu também comecei a lidar com os danos emocionais. A doutora Rivera, uma terapeuta recomendada por Patrícia do hospital, iniciou sessões semanais na casa do meu avô. O que você está descrevendo é um padrão de negligência emocional que existe desde sempre, observou ela durante nossa segunda sessão. O controle financeiro é simplesmente mais uma manifestação da falta fundamental de respeito deles pela sua autonomia. Essas conversas foram dolorosas, mas necessárias, me forçando a confrontar a realidade do comportamento dos meus pais, em vez da versão idealizada a qual eu me apeguei por anos. Eu continuava dando desculpas para eles. Admiti durante uma sessão particularmente difícil, dizendo a mim mesma. Eles estavam simplesmente ocupados, ou demonstravam afeto de forma diferente, ou eu era exigente demais. Isso é muito comum em filhos de pais emocionalmente negligentes. O Dr. Rivera explicou. Muitas vezes é mais fácil nos culpabilizarmos do que aceitar que as pessoas que deveriam nos amar incondicionalmente são incapazes de fazê-lo. Aos poucos, comecei a entender que a verdadeira família não se define por laços de sangue, mas por ações. As pessoas que me apoiaram durante essa crise, o vovô, Frank, Cassandra, Heather Martin e até mesmo Marcos, demonstraram um cuidado genuíno que meus pais jamais demonstraram. Você está construindo o que os terapeutas às vezes chamam de médico de família escolhido, observou Rivera. Pessoas conectadas por amor e respeito mútuo, e não por obrigação genética. Ao final da terceira semana após o acidente, tudo estava pronto. Alan havia preparado um dossiê completo de documentos legais, incluindo a notificação de remoção como beneficiários do seguro e os contatos de terceiros, revogação de quaisquer autorizações anteriores para decisões financeiras, novas procurações nomeando o vovô Frank para assuntos médicos e financeiros, uma ordem judicial formal para cessar e desistir de qualquer tentativa de acesso às minhas informações financeiras. Esses documentos não têm exigência legal de serem entregues pessoalmente, explicou Alan enquanto analisávamos os documentos finais, mas às vezes há valor em uma comunicação cara a cara, principalmente em assuntos familiares. Isso elimina a possibilidade de alegações de falta de comunicação. A decisão de confrontar meus pais diretamente não foi tomada de forma leviana. Após longas conversas com o vovô Allen e o Dr. Rivera, concluí que era um passo necessário no meu processo de cura. Você passou anos sendo ignorada e interrompida por eles, observou o Dr. Rivera. Expressar a sua verdade diretamente, nos seus termos, pode ser uma poderosa forma de recuperar a sua autonomia.
O vovô apoiou qualquer decisão que eu tomasse, mas ofereceu um conselho sábio que acabou me convencendo. Algumas conversas precisam acontecer, pessoalmente, não por causa deles, mas por causa de você. Assim, você não terá dúvidas de que se defendeu. A reunião foi marcada para a tarde de sábado na casa do vovô. Alan estaria presente como testemunha legal. Os documentos estavam organizados em uma pasta azul, cada um exigindo assinaturas para confirmação de recebimento. Na noite anterior, sentei-me na varanda, balançando com o vovô, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado. "Você está nervosa para amanhã?" ele perguntou. Aterrorizada, nem admiti, mas também aliviada, como se algo que me incomodava há anos finalmente estivesse sendo resolvido. Ele assentiu, com compreensão no olhar. É assim que a verdade se sente às vezes, assustadora, mas libertadora, e se eles se recusarem a assinar ou fizerem um escândalo, então terão mostrado suas verdadeiras cores mais uma vez, disse ele simplesmente. E você saberá ainda mais com certeza que está tomando a decisão certa. Conforme as estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia, percebi que estava pronta para me defender de uma maneira que nunca havia feito antes. Não com raiva ou vingança, mas com a força silenciosa de alguém que finalmente entende seu próprio valor. 3 semanas depois do meu acidente, sentei-me na sala de estar do vovô, esperando meus pais chegarem. Minha recuperação física havia progredido notavelmente. Eu havia passado da cadeira de rodas para as muletas. A dor no meu ombro havia diminuído para uma dor surda, e a incisão cirúrgica estava cicatrizando bem. A preparação emocional tinha sido mais desafiador, mas igualmente necessário. A pasta azul com os documentos legais estava sobre a mesa de centro entre nós. Alan havia chegado meia hora mais cedo para revisar o procedimento mais uma vez. Lembre-se, você não está pedindo permissão, ele me lembrou. Você está notificando-os de decisões já tomadas. Mantenha a calma, seja direto e não se deixe levar por justificativas ou discussões. O vovô havia arrumado os móveis para criar um ambiente formal. Sentei-me em uma poltrona de frente para a porta, com o vovô e Alan posicionados um pouco atrás de mim, um de cada lado. A disposição não era acidental, representava fisicamente o apoio que eu agora tinha. Quando a campainha tocou exatamente às 14 horas, meu coração disparou. O vovô apertou meu ombro gentilmente antes de atender. Ouvi primeiro a voz do meu pai. Pai, esta reunião formal parece desnecessária. Se Elaine precisa conversar sobre algo, um simples telefonema teria bastado. Algumas conversas merecem mais respeito do que um telefonema, Arthur, respondeu o vovô em tom neutro, mas firme. Meus pais entraram na sala de estar com a postura confiante de quem está acostumado a controlar qualquer situação. Meu pai vestia um traje casual de negócios, calças caque passadas a ferro e uma camisa polo com o logotipo da sua imobiliária. Minha mãe estava mais formal, com um blazer e saia lápis, como se fosse a uma assinatura de contrato de compra e venda de imóvel. As expressões deles mudaram sutilmente quando notaram Alan. Os olhos do meu pai se estreitaram imediatamente. "Do que se trata?" perguntou, olhando diretamente para mim. "E quem é este senhor?" "Este é Alan Reynolds, advogado de direito de família e amigo do vovô", respondi, mantendo a voz firme. "Por favor, sente-se." Eles trocaram um olhar rápido antes de se sentarem no sofá em frente a mim. Nenhum dos dois perguntou como eu estava me sentindo ou comentou sobre minha mobilidade melhorada. "Primeiro, os negócios devem estar indo bem se você pode pagar um advogado", disse meu pai com um sorriso forçado, "embora eu não entenda por que você precisaria de um advogado para uma conversa de família. Eu os convidei aqui hoje porque precisamos tratar de alguns assuntos importantes", comecei, ignorando o comentário dele. "Especificamente, o seu envolvimento nos meus assuntos financeiros, sem o meu conhecimento ou consentimento." O sorriso da minha mãe vacilou.
Não sei o que você quer dizer, querida. Nós só tentamos ajudar, agir pelas minhas costas para contatar as minhas seguradoras e se posicionar para controlar o dinheiro do meu acordo não é ajudar. Afirmei categoricamente. É interferência e potencialmente fraude. O rosto do meu pai endureceu. Espere um minuto. Como seus pais, como meus pais, interrompi, surpreendendo-me com a firmeza na minha voz. Vocês deveriam me apoiar e me proteger. Em vez disso, vocês sempre colocaram os seus próprios interesses em primeiro lugar. Nunca tão claramente quanto quando se recusaram a vir ao hospital quando eu quase morri. A franqueza das minhas palavras pareceu congelá-los por um instante. Tínhamos obrigações que minha mãe assumia semanalmente, compromissos imobiliários que eu cuidava para ela. Eu me lembro. Isso não pode esperar? Estamos ocupados. Essas foram as palavras exatas do meu pai quando precisei de autorização para uma cirurgia de emergência. Meu pai se remexeu na cadeira. Você está distorcendo as coisas. Nós não entendemos. Não importa o que vocês entenderam ou não. Eu disse. O que importa é o que vocês fizeram. Ou melhor, não fizeram. E isso faz parte de um padrão que tem sido a minha vida. Peguei a pasta azul e a coloquei na mesa de centro entre nós, deslizando-a em direção a eles. Estes documentos formalizam a separação das nossas finanças. Eles removem vocês dois como beneficiários e contatos em todos os meus seguros, contas bancárias e assuntos jurídicos. Revogaram quaisquer autorizações anteriores para agir em meu nome e nomeiam o vovô Frank como meu procurador para decisões médicas e financeiras caso eu fique incapacitado. Meu pai ignorou a pasta. Em vez disso, seu rosto ardeu de raiva. Isso é ridículo. Somos seus pais. Ser pai ou mãe é mais do que biologia, eu disse baixinho. É estar presente quando importa. É colocar as necessidades do seu filho acima das suas. É algo que senti mais do vovô nessas 3 semanas do que de vocês dois em 25 anos. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Você não pode estar falando sério. Tudo o que fizemos foi por você, pelo seu futuro. Não, eu disse, suave, mas firmemente. Foi por vocês mesmos. Até este acidente se tornou uma oportunidade para expandir seus negócios. Vocês trataram meu sofrimento como uma oportunidade de lucro. Meu pai se levantou abruptamente. Não vou ficar aqui sentado e ser acusado pela minha própria filha. Isso é um absurdo. Seu avô claramente a envenenou contra nós. O vovô, que havia permanecido em silêncio até então, falou. Arthur, sua filha quase morreu. Enquanto você mostrava casas, eu estava na sala de espera de um hospital rezando para que ela sobrevivesse à cirurgia. Enquanto você construía seu negócio, eu a acompanhava na fisioterapia. Isso não tem nada a ver comigo ou com as minhas palavras. Isso tem a ver com o que você fez ou deixou de fazer pela sua própria filha. Não se meta nisso, pai. Meu pai retrucou. Esse sempre foi o seu problema, achando que sabe mais do que todo mundo. Pois bem, construímos um negócio de sucesso sem a sua participação. Não se trata do negócio? Interrompi, redirecionando o foco da questão. Isto diz respeito ao nosso relacionamento e aos limites que estou estabelecendo agora. Preciso que vocês revisem e assinem estes documentos, confirmando o recebimento. E se nos recusarmos? Meu pai desafiou. Alan falou pela primeira vez. Os documentos ainda serão legalmente válidos e arquivados corretamente. Sua assinatura apenas confirma o recebimento. A recusa em assinar não os invalida. Meu pai o encarou antes de se virar para mim. Então, é assim que vocês nos retribuem por tudo o que fizemos? 25 anos sustentando vocês, dando-lhes oportunidades, construindo um negócio que poderia ter garantido o futuro de vocês. Suas palavras poderiam ter despertado culpa em mim no passado. Agora, eu as via pelo que eram. Manipulação. Não estou fazendo isso para magoá-los, eu disse honestamente. Estou fazendo isso para me proteger e estabelecer limites saudáveis. Ainda quero um relacionamento com vocês, mas ele precisa ser baseado no respeito mútuo. Respeito? Meu pai riu amargamente. Você nos surpreende com documentos legais e fala de respeito. Sim, respeito, confirmei. O tipo de ajuda que exige pedir permissão antes de se tornar beneficiária do seguro de outra pessoa. O tipo de ajuda que exige estar presente quando sua filha está gravemente ferida.
O tipo de ajuda que precisei buscar em outro lugar porque não estava disponível com você. Minha mãe estendeu a mão para a pasta com as mãos trêmulas. Vamos ver o que ela está pedindo, Arthur. Ele segurou seu pulso, impedindo-a. Não faça isso. Isso é manipulação emocional. Você não vê que ela está chateada e reagindo ao acidente? Respirei fundo, me recompondo. Não estou reagindo impulsivamente. Refleti sobre isso cuidadosamente durante várias semanas. Essas decisões não são motivadas pela raiva, mas sim por autopreservação. Encarei-o diretamente. Elas não são negociáveis. Algo no meu tom de voz transmitiu minha determinação, porque a raiva do meu pai se transformou em algo próximo ao choque. Você está falando sério? Ele disse. Não exatamente uma pergunta. Completamente. O silêncio reinou no cômodo por vários longos instantes. Finalmente, meu pai estendeu a mão para a pasta, folheando os papéis com crescente agitação. Isso é extremo, ele gaguejou, nos afastando completamente de tudo. E se você precisar de ajuda depois? Eu tenho ajuda, eu disse, simplesmente acenando com a cabeça para o vovô. Ajuda de verdade, sem condições ou segundas intenções. O rosto do meu pai ficou ainda mais vermelho. Ingrato. Ele parou, mas a palavra permaneceu no ar. Sou muito grata, corrigiu suavemente. A todos que realmente estiveram presentes para mim, ao vovô que largou tudo para estar ao meu lado, aos meus amigos e colegas de trabalho que me ligaram diariamente, a minha equipe médica que salvou minha vida. Aprendi muito sobre gratidão recentemente e sobre onde ela é verdadeiramente merecida. Esse foi o ponto de virada. Meu pai me encarou como se me visse pela primeira vez. Não como uma posse ou uma extensão de si mesmo, mas como uma pessoa independente com sua própria vontade e determinação. O vovô se inclinou levemente para à frente. Sua filha não está pedindo sua aprovação. Ela está ali, por Brent, lhe informando sobre sua decisão. Você pode aceitá-la com elegância ou não, mas isso não mudará o resultado. Meu pai olhou de mim para o vovô e de volta para mim. Então, com um movimento brusco, ele tirou uma caneta do bolso e assinou cada documento onde Alan havia indicado sua assinatura raivosa e marcante nas páginas. Ele estendeu a caneta para minha mãe, que assinou com mais hesitação, lágrimas escorrendo pelo rosto. Era isso que você queria? Meu pai exigiu, empurrando a pasta de volta para o outro lado da mesa para nos deserdar legalmente. Não, eu disse honestamente. O que eu queria eram pais que me amassem o suficiente para me colocarem em primeiro lugar quando importasse. O que eu queria era nunca precisar desses documentos, mas nem sempre conseguimos o que queremos. Isso é algo que aprendi muito cedo. Ele se levantou abruptamente. Não te reconheço mais. Essa não é a filha que criamos. Talvez esse seja o problema, respondi suavemente. Talvez a filha que você criou finalmente tenha percebido que merece algo melhor. Minha mãe se levantou lentamente, enxugando os olhos. Elaine, por favor, reconsidere. Podemos resolver isso em família. Espero que possamos, eu disse falando sério. Mas será em novos termos, com limites claros e respeito mútuo. Vamos, Janet, disse meu pai secamente. Não há mais nada a discutir. Enquanto caminhavam em direção à porta, meu pai se virou uma última vez. Quando você perceber o erro que cometeu, não espere que a recebamos de braços abertos. Lealdade familiar é uma via de mão dupla. Sim, concordei. Esse é exatamente o ponto. A porta se fechou atrás deles com um clique decisivo. Num silêncio repentino, percebi que minhas mãos estavam tremendo. O confronto que eu temia há semanas havia terminado, e eu me mantive firme. Vovô atravessou a sala e sentou-se ao meu lado, passando um braço delicadamente ao redor dos meus ombros. Estou tão orgulhoso de você, disse ele simplesmente. Pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar de verdade. O que quer que viesse a seguir, eu enfrentaria do meu jeito. A casa ficou estranhamente tranquila depois que meus pais saíram. Alan ficou para tomar uma xícara de café, repassando o que havia acontecido e garantindo que todos os documentos estivessem devidamente assinados. Você lidou com isso de forma notável, disse ele antes de ir embora. Enfrentar a família costuma ser a coisa mais difícil de fazer. Naquela noite, o cansaço me dominou. O
impacto emocional do confronto, somado ao meu corpo ainda em recuperação, me deixou completamente esgotada. Mesmo assim, quando finalmente consegui dormir, o sono foi mais profundo e reparador do que em qualquer outra noite desde o acidente. Acordei na manhã seguinte com uma sensação estranha, que levei alguns instantes para identificar como liberdade. Você parece diferente hoje, observou o vovô enquanto trazia nosso café da manhã de costume. Mais em paz. Eu me sinto diferente, admiti, como se tivesse me livrado de um peso enorme que carregava a vida toda. O trabalho prático de reconstruir minha vida começou imediatamente. Jessica veio naquela tarde para ajudar a finalizar a separação financeira. Encerramos contas antigas e abrimos novas em diferentes instituições, configuramos pagamentos automáticos para o meu apartamento e despesas médicas e criamos um orçamento que me sustentaria durante o restante da minha recuperação. Você está em melhor situação do que muitos dos meus clientes, ela me assegurou enquanto analisávamos os números. Seus hábitos de poupança têm sido sólidos e sua pontuação de crédito é excelente. Assim que o acordo do seguro for aprovado, você terá uma boa reserva financeira. Com minhas finanças garantidas, concentrei-me na minha situação de moradia. Minha equipe médica me liberou para retornar à vida independente em um mês, desde que eu tivesse um apartamento acessível. Meu apartamento no terceiro andar sem elevador não seria adequado com minhas limitações de mobilidade. Cassandra apareceu inesperadamente. O apartamento térreo do meu prédio acabou de ficar vago, ela relatou durante uma de suas visitas. É um pouco maior do que o seu atual, mas custa apenas $20 a mais por mês. Já falei com o proprietário e ele está disposto a reservá-lo para você, se quiser vê-lo. O apartamento era perfeito. Um quarto com portas largas, sem degraus e um pequeno pátio em vez de uma varanda. Assinei o contrato de aluguel na semana seguinte, com a mudança agendada para depois da minha próxima avaliação médica. Meu retorno ao trabalho começou gradualmente. Primeiro com tarefas remotas que eu podia realizar da mesa de jantar do meu avô, depois com meio período no escritório, assim que minha restrição para dirigir foi suspensa. Martin e os outros meus sócios me receberam de volta calorosamente, tendo providenciado um espaço de trabalho que acomodasse minhas limitações físicas. Sentimos falta da sua organização, disse Martin no meu primeiro dia de volta. O sistema de arquivamento virou um caos completo sem você. Durante todo esse período de transição, meus pais mantiveram distância. Recebi apenas uma mensagem de texto da minha mãe 2 semanas após nossa discussão. Esperamos que você esteja se sentindo melhor. A porta está aberta quando você estiver pronta para se desculpar. Eu não respondi. A doutora Rivera me ajudou a processar meus sentimentos sobre a contínua incapacidade deles de entender as questões fundamentais. Eles estão oferecendo amor condicional, explicou ela durante uma de nossas sessões. A condição é que você aceite a versão deles da realidade e o seu lugar nela. Essa não é uma base saudável para nenhum relacionamento. Em vez de me concentrar na ausência deles, investi em fortalecer os laços com a minha família escolhida. Jantares de fim de semana com o vovô se tornaram um ritual sagrado. Mesmo depois de me mudar para meu novo apartamento, Cassandra e eu descobrimos um amor em comum por filmes clássicos e estabelecemos uma noite de cinema semanal. Heather me apresentou ao seu grupo de caminhadas que me acolheu com suas trilhas mais fáceis à medida que minha mobilidade melhorava. 6 meses. Após o acidente, chegou uma carta inesperada da minha mãe. Ao contrário da mensagem de texto, esta tinha um tom diferente. Querida Elaine, tenho refletido bastante desde o nosso último encontro. Embora seu pai ainda esteja magoado e zangado, comecei a questionar algumas das nossas escolhas ao longo dos anos. O pronto-socorro nos enviou seu prontuário médico completo do acidente. Lendo-o, vendo o quão perto estivemos de te perder enquanto mostrávamos uma casa que, no fim das contas, nem foi vendida, fui obrigada a confrontar algumas verdades incômodas. Ainda não estou pedindo perdão. Acho que não o mereço, mas gostaria de ter a oportunidade de conversar a sós, se você estiver disposta. Sem segundas intenções, sem expectativas.
Com amor, mamãe. Compartilhei a carta com o vovô e o Dr. Rivera, que me incentivaram a considerar a possibilidade de entrar em contato com você, mantendo meus limites. As pessoas podem mudar, disse o vovô pensativamente. Nem todas mudam, mas é possível. Sua mãe sempre teve mais capacidade de autorreflexão do que seu pai. Após pensar bastante, concordei em encontrar minha mãe em um local neutro, uma cafeteria a meio caminho entre nossas casas. A conversa foi estranha no início. Ambas navegávamos com cuidado por um território desconhecido, onde os velhos padrões já não se aplicavam. Entrei para um grupo de apoio, revelou ela depois de esgotarmos o papo furado sobre o tempo e seu jardim. Para pais afastados de seus filhos adultos, as histórias que ouvi, algumas me pareceram muito familiares, disse ela, olhando fixamente para a xícara de café. Não gostei de me ver nessas histórias. Não foi um pedido de desculpas explícito, mas foi algo que nunca tinha visto nela antes. Vulnerabilidade, uma disposição para considerar seu próprio papel em nosso relacionamento conturbado. Pai? Perguntei, sem precisar dar mais detalhes. Ela suspirou. Ele não está pronto. Talvez nunca esteja, é o orgulho dele. Ela parou de falar e endireitou os ombros. Mas estou aqui por mim, não como representante dele. Combinamos um almoço ocasional, com contato limitado, uma vez por mês, sem falar de assuntos financeiros, sem pressão para dar mais do que eu me sentia confortável em dar. Foi um começo, hesitante e frágil, mas real. Minha recuperação física progrediu além do que meus médicos haviam previsto inicialmente. No aniversário de 1 ano do acidente, eu já estava fazendo trilhas moderadas, tinha voltado às aulas de yoga e estava considerando treinar para uma corrida de 5 Kelvin. As cicatrizes permaneciam, tanto as visíveis no meu corpo, quanto as invisíveis no meu coração, mas haviam se tornado lembretes suportáveis em vez de fontes ativas de dor. Profissionalmente, eu prosperava. Minha experiência navegando por... As consequências legais e financeiras do meu acidente me proporcionaram uma experiência valiosa que se refletiu no meu trabalho. Recebi outra promoção, desta vez para especialista jurídica, com foco em casos de lesões corporais, onde eu poderia usar meu conhecimento em primeira mão para ajudar outras pessoas em situações semelhantes. O vovô Frank continuou sendo meu porto seguro, embora nosso relacionamento tenha evoluído à medida que minha independência crescia. Ainda tínhamos nossos jantares de fim de semana, mas agora eu cozinhava para ele com a mesma frequência que ele cozinhava para mim. Ele me ensinou a fazer seu famoso assado de panela, e eu o apresentei a culinárias internacionais que ele nunca havia experimentado. Nossas conversas se aprofundaram à medida que eu crescia e me tornava mais independente, confiante na minha própria voz e opiniões. Nunca imaginei que algo tão terrível pudesse me levar a algo tão valioso. Contei isso a ele uma noite, enquanto estávamos sentados no balanço da varanda, 1 ano e meio depois do acidente. Eu jamais escolheria passar por aquele acidente novamente, mas não posso me arrepender de onde ele me levou. Ele assentiu, compreensivo como sempre. As maiores lições da vida muitas vezes vêm embaladas nas embalagens mais difíceis. A verdade de suas palavras ressoou profundamente. Através do cadinho, do trauma e da traição, descobri minha própria força, redefini meu entendimento de família e construí uma vida alinhada aos meus verdadeiros valores, em vez das expectativas dos outros. O acidente que quase me tirou a vida acabou me dando algo precioso. A coragem de viver autenticamente, de reconhecer que família é definida por ações, não por laços de sangue, de entender que, às vezes, a resposta mais saudável a relacionamentos tóxicos é criar distância, e de saber com absoluta certeza que eu era capaz de me sustentar sozinha, mesmo quando isso significava ficar sozinha. Minha jornada daquela jovem aterrorizada e traída em um leito de hospital até a pessoa confiante e segura de si que sou hoje não foi fácil nem direta. Houve contratempos e dias difíceis, momentos de dúvida e uma tristeza persistente pela relação parental que sempre desejei, mas nunca tive de verdade. Mas cada desafio fortaleceu minha determinação em criar uma vida definida por conexões genuínas e respeito mútuo.
Olhando para o futuro agora, não me sinto mais limitada por padrões ou obrigações antigas. Os documentos que apresentei aos meus pais naquele dia fizeram mais do que separar legalmente nossas finanças. Representaram minha declaração de independência emocional, meu compromisso de me valorizar mesmo quando outros não o faziam. Essa é a lição que espero que outros tirem da minha história. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é reconhecer quando um relacionamento está te prejudicando e tomar medidas para se proteger. Às vezes, a ação mais amorosa é estabelecer limites que te permitam prosperar, e às vezes, a família que realmente importa é aquela que você constrói para si mesmo, pessoa por pessoa. Conexão por conexão, escolha por escolha. Obrigada por me acompanharem nessa jornada. Se minha história te tocou, por favor, considere compartilhá-la com alguém que possa precisar ouvir que não está sozinho em suas lutas com relacionamentos familiares. Curte e inscreva-se se quiser ouvir mais histórias de resiliência e crescimento pessoal diante da adversidade. Você já teve que tomar uma decisão difícil em relação a relacionamentos familiares? Conte-me nos comentários abaixo. Lembre-se, seu valor não é determinado por como os outros te tratam, mas sim por como você escolhe se tratar. Cuidem-se e obrigada por fazerem parte da minha jornada de cura com seu apoio e presença.